Imagine um grupo de jovens carismáticos que entram em um jogo perigoso, onde a ambição e o luxo são tão sedutores quanto mortais. Homens que poderiam ter construído carreiras brilhantes, mas escolheram a estrada mais sombria, acreditando que o sucesso rápido valeria qualquer preço. Baseado em fatos reais, o Clube dos Milionários revela a história de excessos, traições e consequências devastadoras, mostrando quão longe alguém pode ir para alcançar o topo. E se você tivesse que escolher entre arriscar tudo ou viver na mediocridade, até onde você iria para conquistar o poder? Dean Carney era um homem nascido em uma família de classe média e vivia em Las Vegas. Seus pais sempre se esforçaram para oferecer a melhor educação possível, incluindo matriculá-lo na Harvard High School, uma escola de elite frequentada principalmente pelos filhos dos ricos. Corta pra mim! Você sabia que Harvard é a universidade mais antiga dos Estados Unidos, fundada em 1936? Hoje é uma das mais difíceis de entrar, com uma taxa de aceitação de apenas 4%. A biblioteca de Harvard é a maior biblioteca acadêmica do mundo, com mais de 20 milhões de livros. Além disso, a universidade já formou personalidades como Barack Obama e Mark Zuckerberg, o dono do Facebook. Apesar de ser conhecida pelo custo alto, Harvard oferece bolsas generosas e mais da metade dos alunos recebe auxílio financeiro. Outro fato interessante é que a famosa estátua de John Harvard no campus é chamada de Estátua das Três Mentiras, porque o nome, o ano e até a imagem esculpida não são corretos. Harvard é sem dúvidas um símbolo global de excelência e história. Durante seu tempo na escola, Dean conheceu Joe, um colega que conseguiu estudar lá graças a uma bolsa de estudos. Embora ambos vivessem de famílias de classe média, suas personalidades eram bastante distintas. Dean era carismático, sociável e inteligente, rapidamente se aproximando dos filhos da elite. Joe, por outro lado, era mais reservado e frequentemente solitário, mantendo-se à margem das interações sociais. Em julho de 1983, 6 anos após a formatura, Dean estava em um café para vender um carro de luxo a seu amigo Kyle. Coincidentemente, Joe estava no local. Os dois acabaram se reencontrando e conversaram sobre suas vidas. Dean, com seu jeito descolado, revelou que ainda vivia de tirar proveito de seus amigos ricos e das oportunidades ao seu redor. Joe, por sua vez, trabalhava como vendedor em uma corretora de ações, ganhando pouco e sonhando em melhorar sua vida. Apesar de suas ambições, Joe enfrentava obstáculos. Não tinha relacionamentos influentes nem dinheiro suficiente para investir no setor em que trabalhava. Percebendo uma oportunidade, Dean sugeriu que unissem forças. Ele acreditava que com sua rede de contatos ricos, Joe poderia conquistar investidores para suas ideias. Como primeiro passo, Dean convidou Joe para a festa de aniversário de Charlie, um antigo colega do ensino médio que ocorreria naquela noite. Charlie era parte do grupo mais popular da escola e Dean esperava que Joe pudesse convencê-lo a investir em sua proposta. Joe, inicialmente relutante, lembrou-se de como Charlie e seus amigos o intimidavam na escola. Porém, motivado pela insistência de Dean, aceitou a oportunidade. Na festa, Joe ficou impressionado com o estilo de vida luxuoso dos jovens ricos em Beverly Hills. Pai, eu quero $300. Hillary, seu primo Will está aqui. Oi, eu quero $300. Dean circulava facilmente entre eles, até mesmo conversando com Shin Evans, uma mulher influente no grupo. Quando Joe tentou se apresentar a Shin, foi ignorado, um lembrete claro das barreiras sociais que ele enfrentava. Mais tarde, Joe teve a chance de conversar com Charlie, Kyle e Scott, os irmãos Biltmore. Ele apresentou sua ideia de investimento em ações de ouro, mas a recepção foi hostil. Charlie interrompeu, afirmando que seu pai, um empresário de ouro, acreditava que o preço do metal estava prestes a cair. Kyle então reconheceu Joe como o colega da escola que considerava um fracassado e usou a oportunidade para zombar dele. O plano de Joe fracassou e ele voltou para casa frustrado, questionando sua capacidade de liderar um negócio ao lado de seu amigo Dean. Naquela noite, uma matéria em uma revista sobre o sucesso de Steve Jobs o inspirou a mudar sua abordagem. Joe percebeu que não deveria tentar oferecer vantagens financeiras, mas sim algo mais valioso para os ricos: respeito e reconhecimento. Dean concordou com a ideia e decidiu dar a Joe $10.000 como capital inicial, alegando que o dinheiro era um pedido de desculpas de Kyle.
A expectativa era que Joe conseguisse dobrar o valor, o que atrairia Charlie e seus amigos para o investimento. Joe aplicou o dinheiro em ações de ouro e nas primeiras semanas conseguiu um lucro de 35%. Ele acompanhava o mercado de perto e aguardava o momento certo para mostrar seu sucesso a Charlie e ao grupo. No caminho para a casa de Charlie, Dean fez uma parada para entregar rodas caras a Ron Levin, um homem rico e ex-corretor de ações que agora gerenciava licitações para milionários. Ron, ao reconhecer Joe, mostrou curiosidade e leu o jornal daquele dia. Ele ficou surpreso ao descobrir que o mercado de ouro havia sofrido uma queda drástica. Com a experiência de um antigo corretor, Ron deduziu que Joe havia sofrido perdas significativas. Joe tentou disfarçar, afirmando que havia vendido suas ações antes da queda. Quando chegaram à casa de Charlie, Joe revelou a Dean que tinham perdido 50% do investimento e que planejava devolver os $5.000 restantes a Kyle. Dean ficou surpreso e acabou confessando que o dinheiro não era um pedido de desculpas, mas sim o valor da venda do carro de Kyle, que ele ainda não havia entregue a um amigo. Os dois discutiram e Dean foi firme ao afirmar que a apresentação deveria continuar, insistindo que esta era uma oportunidade única e que não se repetiria. Com todos reunidos, Dean iniciou a apresentação com confiança, enquanto Joe, ainda refletindo sobre os seus fracassos passados, tomou uma decisão arriscada. Ele decidiu mentir para Charlie e seus amigos, transformando as suas aparentes perdas em uma narrativa de ganhos. Com ousadia, Joe apresentou seu negócio como uma oportunidade única de independência, onde eles poderiam escapar da sombra de seus pais e serem reconhecidos pelos seus próprios méritos. Ele os convidou a se tornarem os principais investidores de sua nova empresa, chamada BBC, que exploraria investimentos em ações e outros negócios de alto retorno financeiro. Para reforçar sua proposta, Joe entregou a Kyle um cheque de $5.000, alegando que era um lucro gerado pelo investimento, enquanto os $10.000 restantes ainda estavam aplicados em ações de ouro. Kyle ficou inicialmente desconfiado, percebendo que o dinheiro da venda de seu carro havia sido usado sem sua permissão. Porém, ao ver o cheque em mãos, sem hesitação desapareceu, e até convidou Joe para jantar com eles naquela noite. Durante o jantar no Spaggle, um restaurante de elite em Beverly Hills, Dean assumiu o papel de porta-voz, exaltando Joe como um homem com visão e potencial para identificar oportunidades lucrativas. No meio da conversa, um garçom inesperadamente trouxe à mesa uma garrafa de vinho caro. O vinho era um presente de Ron Levin, que por coincidência estava no restaurante jantando com o artista Andy Warhol. Joe e Dean imediatamente foram cumprimentá-lo e Ron, após uma breve conversa, presenteou Joe com um autógrafo e uma barra de chocolate que ele aceitou com entusiasmo. Enquanto isso, Kyle e Scott ficaram cada vez mais entusiasmados com a ideia de investir na BBC, seduzidos pela promessa de 50% de lucro em apenas 3 semanas e sem grandes riscos ou esforço. Ao final da noite, cada um deles entregou um cheque de $80.000 a Joe como investimento inicial. Com o dinheiro em mãos, Joe decidiu dar um like nesse vídeo e também aproveitar o mercado automotivo em expansão. Ele fechou um acordo com um contato para comprar um carro de luxo alemão por $10.000 e revendê-lo por $80.000. Kyle, Scott e Charlie foram os primeiros a testar o carro antes de ele ser entregue à concessionária, o que reforçou sua confiança no negócio. Joe então levou um dos carros até a casa de Ron Levin para demonstrar o crescimento da BBC e tentar convencê-lo a investir. No entanto, ao chegar lá, Ron mostrou pouco interesse. Embora Joe explicasse detalhadamente os lucros obtidos no negócio automotivo, Ron avaliou que o empreendimento ainda era pequeno demais para merecer a sua atenção. Ron afirmou que só consideraria investir caso Joe conseguisse gerar lucros na casa dos centenas de milhares de dólares. Ele então compartilhou sua própria experiência do mundo das ações e revelou os motivos que o levaram a abandonar o setor. Ron revelou que já havia enfrentado problemas com a SEC, Comissão de Valores Mobiliários, mas felizmente não chegou a ser processado pois suas ações não violavam nenhuma lei específica. Com o passar do tempo, a BBC crescia rapidamente. Scott, Charlie e Kyle se juntaram à equipe de vendas, usando sua influência para atrair novos investidores.
Os investidores que eles convidavam não eram pessoas comuns, eram veteranos do mundo dos negócios, conhecidos por serem difíceis de persuadir. No entanto, ao verem os lucros rápidos que a BBC prometia e entregava, começaram a se arriscar em investir um a um. Com parte do dinheiro arrecadado, a equipe construiu um escritório luxuoso projetado para impressionar e atrair mais investidores. Eventualmente, Ron decidiu investir na BBC, mas optou por usar seu próprio corretor para realizar as operações. Ele informou que a BBC apenas certificaria seu investimento e os lucros seriam divididos entre eles conforme os ganhos fossem obtidos. Joe entrou em contato com o corretor de Ron, um homem chamado Frank, para confirmar o saldo na conta corrente da BBC. Quando Frank informou que o saldo havia atingido 4 milhões de dólares, Joe, incrédulo, colocou a ligação no viva voz. Todos na sala ficaram chocados com o valor astronômico, mas Ron rapidamente encerrou a chamada, alertando para o uso cauteloso do dinheiro. Pouco tempo depois, um dos investidores, Dexter, obteve um lucro de 50% em seu primeiro investimento com a BBC. Inicialmente cético, Dexter declarou que agora via a BBC como o lugar mais seguro para investir. Ele resgatou o cheque de seus lucros e entregou a Joe um novo cheque no valor de 167 mil dólares, disposto a investir tudo. Joe, nervoso, hesitou em aceitar o dinheiro, temendo que o aumento dos valores ampliasse os riscos. Então Dean interveio, lembrando que devolver o cheque poderia arruinar a credibilidade da BBC e dificultar o pagamento dos outros investidores. Então Joe manteve sua promessa de entregar o lucro de 50% a cada 3 semanas, mantendo os investidores satisfeitos. No dia seguinte, por acaso, Joe encontrou a mulher que o havia ignorado na festa. Dessa vez, ele se apresentou confiante, conversando sobre sua vida e impressionando a garota. Sidney o convidou para a exposição de arte na noite seguinte, e Joe aceitou prontamente. Determinado a causar uma boa impressão, Joe comprou um terno caro, o que fez seu pai questionar de onde vinha tanto dinheiro. Joe afirmou que seu negócio estava prosperando e revelou que pretendia comprar uma nova casa em breve. Seu pai, preocupado, alertou que negócios honestos raramente geravam resultados tão rápidos. Enquanto isso, Sidney enfrentava problemas no trabalho e foi repreendida por seu chefe, que a considerava descuidada. Joe, querendo apoiá-la, a confortou e ofereceu ajuda para lidar com os desafios que enfrentava. Naquela mesma noite, os dois se aproximaram ainda mais, iniciando um relacionamento. A empolgação de Joe aumentou ainda mais, pois alguns dias depois, ele e Dean planejavam assinar um acordo no valor de 250 milhões de dólares. A ideia de Joe era usar os 3 milhões de dólares que Ron havia investido na BBC para quitar as dívidas à Cogenco Energy, uma empresa de carvão, e assim fortalecer sua reputação no mercado. Joe também contratou um guarda-costas chamado Tim para garantir sua segurança em meio ao crescente destaque. Antes de viajar para Chicago, ele participou de um fórum de discussão com toda a equipe da Cogenco Energy, incluindo os acionistas. Na reunião, Joe apresentou a proposta da BBC, quitar todas as dívidas da Cogenco e ajudar a empresa a se reerguer. Na mesma noite, sua apresentação impressionou os acionistas, que concordaram com o plano. Como parte do acordo, a Cogenco Energy se fundaria com a BBC, abrindo o caminho para Joe se tornar um homem extraordinariamente rico. Algumas semanas após o acordo bem-sucedido com a Cogenco Energy, Joe estava determinado a comprar uma casa de luxo, enquanto Dean demonstrava preocupação com a falta de novos investidores. A pressão aumentava, pois a equipe precisava pagar os lucros prometidos aos investidores antigos naquela mesma semana. Joe, entretanto, mantinha a calma, confiando que Ron enviaria os lucros das ações de ouro através de seu corretor, especialmente depois do recente aumento no valor do ouro. Essa confiança tranquilizou Joe, que acreditava que o acordo finalizado com a Cogenco Energy traria uma grande entrada de capital dos acionistas. Dean, por sua vez, esqueceu momentaneamente suas preocupações, desfrutando do conforto da nova casa luxuosa. Joe convidou Sidney para morar com ele e a casa logo se tornou o centro das celebrações de Natal, reunindo amigos e colegas em uma festa animada.
Por trás das aparências festivas, porém, John enfrentava dificuldades crescentes para pagar os lucros aos investidores. John ainda não havia transferido as ações da BBC. Quando questionado, ele afirmou que havia instruído seu corretor a enviar o dinheiro para a conta da BBC naquela noite. A tensão aumentou quando Charlie, Kyle e Scott exigiram que Joe pagasse os lucros, sugerindo que ele retirasse o valor da conta de seu pai. Para acalmar a situação, Joe desviou a atenção deles, oferecendo $500 mil em ações como garantia temporária. Durante a mesma noite, Ron presenteou Joe e Dean com relógios Rolex, parabenizando-os pelo crescimento contínuo da BBC. A comemoração continuou até o amanhecer, mas as bases instáveis do negócio começaram a mostrar sinais de desmoronamento. Na manhã de segunda-feira, Joe ligou para Frank, o suposto corretor, para verificar o desembolso dos lucros de Ron. Para sua surpresa, Frank respondeu de forma estranha, perguntando se a ligação fazia parte de um roteiro. Confuso, Joe insistiu e foi então que descobriu a verdade. Ron os havia enganado o tempo todo. O investimento de Ron era apenas uma farsa. Frank não era corretor, mas fazia parte de uma narrativa elaborada para enganar a BBC. Ron, na verdade, era um jornalista investigativo, criando uma reportagem sobre os negócios suspeitos da empresa. Além disso, Ron usou as ações da BBC como garantia para obter um empréstimo de $1,5 milhão, ampliando a extensão de sua fraude. Outro golpe veio à tona. Ron já estava sob investigação por várias acusações, incluindo fraudes bancárias, roubo de cheques e ordens de pagamento fraudulentas. Joe ficou furioso, especialmente porque o fracasso do acordo com a Cogeco Energy deixaria a BBC sem fundos para pagar os investidores. Ele lamentou ter confiado cegamente em Ron, vendo até mesmo o Rolex recebido como um símbolo de traição. Sidney, tentando acalmá-lo, explicou que o relógio não era genuíno, já que um Rolex autêntico não emite som ao passar os segundos. Apesar das tentativas de Sidney de convencê-lo a tirar férias para aliviar a tensão, Joe recusou, sentindo-se responsável por resolver a crise. Decidido a enfrentar a situação, Joe reuniu Dean, Charlie, Kyle e Scott para elaborar um plano de vingança contra Ron. Dean defendeu que era hora de dar uma lição no vigarista, já que ele provavelmente não denunciaria nada à polícia. Charlie, Kyle e Scott concordaram e começaram a descrever, um por um, como imaginavam punir Ron. Joe passou a noite escrevendo um plano detalhado em um pedaço de papel. Ele e Tim, seu guarda-costas, se preparavam para confrontar Ron em sua casa. Antes de entrar, Ron lembrou Tim de não hesitar em usar a força caso necessário. Determinados, eles invadiram a casa de Ron. Joe entrou primeiro, admitindo que estava sendo pressionado pelos investidores e que não sairia sem uma solução. Pouco antes de Tim chegar, Joe exigiu que Ron devolvesse o dinheiro que havia emprestado do banco usando o nome da BBC. Ron, visivelmente desconfortável, pediu que Joe subisse para preencher um cheque por conta própria. Após assinar o cheque, Ron olhou para Tim, que usava uma máscara, e Joe ordenou que ele a retirasse. Ao reconhecer Tim, Ron explodiu em risadas, zombando de Joe por ter contratado o porteiro como guarda-costas. De maneira ofensiva, Ron começou a falar com desdém, chamando Joe de sem classe por trabalhar com Tim, a quem ele insultou racialmente, referindo-se a ele de forma extremamente degradante. A provocação foi longe demais. Ofendido e furioso, Tim reagiu e atirou em Ron, acertando-o na cabeça. O caos tomou conta da situação. Joe, em pânico, correu para contar a Dean o que havia acontecido. Desesperado, Joe não conseguia se controlar, mas Dean tentou acalmá-lo, argumentando que Ron merecia aquele destino. Dean rapidamente propôs uma solução. Caso alguém perguntasse sobre Ron, deveriam dizer que ele havia viajado para Nova York para visitar a empresa de energia Cogeco em 6 de junho de 1984. Para se livrarem do corpo, Joe e Tim foram até Soledad Canyon, um vale isolado em Los Angeles. Antes de descartá-lo, certificaram-se de tornar o corpo irreconhecível, cobrindo-o com ácido. Enquanto isso, no dia seguinte, ao tentar depositar o cheque de Ron, ele foi rejeitado, o que deixou Dean ainda mais preocupado.
Com a BBC à beira do colapso, a ameaça de uma investigação da SEC e das autoridades fiscais se tornou real. O envolvimento de Ron poderia levar o FBI a se envolver, tornando a situação insustentável. Mesmo assim, Joe e seus amigos tentaram desesperadamente salvar a empresa. Eles encontraram Easy, um conhecido de Charlie, que prometeu investir $1 milhão com uma condição: que eles ajudassem a transportar seu pai discretamente e fora da lei para Los Angeles. O pai de Easy era um fugitivo do regime iraniano, com contas congeladas no exterior. A única forma de trazer o dinheiro era tirá-lo do Irã e depois liberá-lo com a ajuda de contatos. Em 30 de julho de 1984, Joe e Dean organizaram uma operação para contrabandear o homem usando um grande baú. No entanto, quando tudo estava pronto, o pai de Easy se recusou a entrar na caixa para a longa viagem. Dean, já irritado com os custos do plano, pensou em forçá-lo a entrar, mas inesperadamente o homem desmaiou devido ao uso excessivo de ópio. Aproveitando o momento, eles rapidamente o colocaram na caixa e iniciaram a jornada. A viagem foi longa e tensa, mas não houve incidentes. Quando chegaram ao destino, Dean chegou a pensar que o homem havia morrido. Felizmente, ao verificar, perceberam que ele ainda estava vivo, embora desacordado. Tim suspeitou que ele tivesse sofrido uma overdose. Enquanto aguardavam o homem recuperar a consciência, Joe procurou Sidney pedindo que ela viajasse para outra cidade com ele. Dessa vez, Sidney recusou, explicando que tinha uma grande oportunidade de trabalho naquela noite e não podia simplesmente abandonar sua carreira. A recusa levou a uma discussão acalorada. Joe tentou explicar os inúmeros problemas que enfrentava, mas a situação já havia saído do controle. No escritório, os investidores alarmados começaram a exigir seus reembolsos imediatamente. Kyle e Scott, incapazes de suportar a pressão, decidiram abandonar a empresa e se desligaram definitivamente. Enquanto Dean cuidava do pai de Easy, que ainda estava inconsciente, algo inesperado aconteceu. Enquanto fumava, Dean foi surpreendido pelo pai de Easy, que acordou repentinamente e o atacou de forma violenta. Dean quase perdeu a vida no confronto, mas felizmente Joe chegou a tempo de intervir e controlar a situação. Joe, tentando evitar mais problemas, procurou uma corda para amarrar o pai de Easy e impedir que ele causasse mais confusão. No entanto, o pai de Easy tentou alcançar um telefone próximo para pedir ajuda. No calor do momento, Dean, tomado pelo pânico, o estrangulou até a morte. Os dois entraram em desespero e começaram a discutir como poderiam encobrir o incidente. Dean sugeriu que se livrassem do corpo no deserto e entregassem cinzas falsas a Easy, alegando que ele havia sido cremado. Joe, sentindo que tudo estava escapando de seu controle, queria desistir e confessar os seus erros. Dean, entretanto, insistiu que abandonar tudo seria jogar fora o que haviam construído, tentando convencer Joe a continuar. Relutante, Joe seguiu o conselho de Dean, mas com a condição de que assim que o dinheiro acabasse, devolveria o investimento dos clientes e encerraria tudo de vez. Após se livrarem do corpo do pai de Easy, Joe retornou à casa de seu pai cheio de vergonha. Com poucas palavras, ele pediu ao pai que fosse testemunha no resgate do cheque do pai de Easy. Joe admitiu que seu pai sempre esteve certo. Não há atalhos para o sucesso e ele queria corrigir os seus erros. Enquanto isso, Dean, confuso e cada vez mais instável, discutiu com Sidney. Sob o efeito de drogas, Dean acabou falando sobre Ron de forma descuidada, o que fez Sidney desconfiar e perguntar o que realmente tinha acontecido com ele. As ações impulsivas de Dean e seus comentários imprudentes magoaram Sidney profundamente, levando-a a sair de casa. 2 dias depois, enquanto Joe e Easy tentavam descontar o cheque, a polícia chegou inesperadamente e prendeu Joe sob a acusação de assassinato. John, resignado, não resistiu. Seu pai prometeu contratar o melhor advogado para ajudá-lo. Os problemas de Joe começaram a se revelar. Sidney, magoada pela discussão com Dean, decidiu denunciá-lo às autoridades. Durante a investigação,
O esquema da BBC foi desmascarado com uma fraude de investimentos e os assassinatos de Ron e do pai de Izzy vieram à tona. Dean rapidamente se colocou como testemunha principal, colaborando com os investigadores para incriminar Joe. Dean era habilidoso em manipular as palavras e sua versão da história o pintava como um funcionário inocente, enquanto atribuía toda a culpa a Joe. Ele alegou que Joe era o mentor por trás da fraude e dos assassinatos, apresentando como prova os planos de vingança que Joe havia escrito, mas que haviam sido discutidos por todos. No caso do pai de Izzy, Dean declarou que foi um caso de sequestro e extorsão, afirmando ter feito buracos na caixa para garantir a respiração do homem. Com sua narrativa convincente e sem evidências diretas contra ele, a polícia aceitou a versão de Dean. Joe foi considerado responsável pelos crimes e acabou sendo condenado à prisão perpétua pelos assassinatos de Ron e do pai de Izzy. Dean, por outro lado, entrou para o programa de proteção a testemunhas após o seu testemunho. Essa história termina em 1987, com Joe pagando o preço final por suas decisões e Dean escapando das consequências de seus atos, manipulando todos ao seu redor para alcançar sua ambição. O filme deixa uma lição poderosa. Devemos ser cuidadosos na escolha de nossos amigos. Nem todos têm boas intenções e alguns podem estar apenas esperando a oportunidade certa para traí-lo. Essa foi a envolvente história de O Clube dos Bilionários, uma trama que escancara os perigos da ambição desmedida e da confiança cega. Gostou do vídeo? Então deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser o primeiro a saber quando lançarmos novos vídeos. Agora queremos saber, se você estivesse no lugar de Joe, qual teria sido sua maior decisão? Teria confiado em Dean ou feito algo completamente diferente? Compartilhe sua opinião nos comentários. Até o próximo!